PDT. Também registrar a presença do Benjamin, meu amigo Benjamin, que está aí. Obrigado pela sua presença. E a esposa Liliane também. Que nem diz o Faustão, a mãe do Benjamin, esposa do Rodrigo. Bom, eu vou seguir o tema do vereador Alberto Meneguzzi. Vereador Alberto, quando a gente olha essas planilhas, eu fui para casa, porque a gente teve acesso durante... Tinha médico aqui que era ninja, que ele nem dormia. Ele ficava 3 dias fazendo plantão de 24 horas cada plantão. Por exemplo, teve um médico aqui que ele trabalhou no dia 9, 18 horas, não, no dia 8, 6 horas, dia 9, 18 horas, dia 10, 6 horas, no dia 11, 24 horas. Teve um aqui até, que se a gente olhar as planilhas, colegas vereadores, bom, tinha gente aqui que fazia 18 horas todos os dias. Mas tinha um aqui, vereador Alberto Meneguzzi, que o médico... Ele trabalhou no mesmo dia 30 horas. Tem aqui na planilha assinado. O cara trabalhou 30 horas. Daí eu fiquei pensando, mas como assim trabalhou 30 horas? 30 horas está aqui. Ele fez... Dia 20... Está aqui, né, vereadora Marisol? A senhora enxerga aqui, né? Me corrige. Isso, mas aqui no dia 5 ele trabalhou 30 horas num dia. E está assinado aqui, ele tá com ponto. Ele trabalhou 6 horas de manhã no dia 20, depois ele trabalhou no dia 20, 6 horas de manhã de novo, 6 horas de tarde e 6 horas de noite. 30 horas. Não, esse se superou, né? Esse sim se superou. Não conseguiram nem fazer as coisas bem. Não, olha, a gente tem que rir para não chorar, como diz. Eu fui olhando assim, mas eu não acredito, até isso a pessoa não consegue nem fazer coisa bem feita, né? Mas eu fiquei pensando, vereador Alberto Meneguzzi, ontem na oitiva e fazendo minha análise pessoal, ali eu estava na condição de presidente da CPI, agora estou aqui de vereador, mas também presidente, mas minha opinião pessoal. A ex-presidente, a Ivete, ela fez uma fala que ela se sentiu lograda, né, que é a empresa em saúde. E eu sabe, vereador Alberto, a senhora e vereadora Rose... Eu não é que eu acredito na questão que ela falou, mas eu acho realmente que o InSaúde foi logrado nessa situação. No meu ponto de vista, o que faltou de ambas as partes, tanto da prefeitura naquele momento e tanto do InSaúde, foi a fiscalização do contrato. Porque eu digo o seguinte, e eu usei uma analogia, é a mesma coisa se tu contratasse um pedreiro para construir uma casa na praia... E tu desce o dinheiro, tu paga ele todo mês. Mas eu quero minha casa pronta lá em dezembro para eu veranear na praia. Aí chegou o mês de dezembro, o vereador Velocino, ansioso, vou lá pegar a chave na praia. Não, só está o cimento lá e areia. E não tem nada da casa. Mas tu pagou o serviço. E mais ou menos assim foi a questão do InSaúde. A prefeitura repassou para eles repassaram o valor para essa empresa... E essa empresa não cumpriu com o contrato. E eu digo que esse é um dos maiores escândalos da saúde pública, não de Caxias do Sul, do Rio Grande, mas do Brasil. E foi uma bofetada na cara dos trabalhadores, de modo geral, inclusive da classe médica. Que fica maculada por uma situação como essa. O segundo ponto, os trabalhadores de diversos setores lá que ganham... um valor bem ínfimo ao que eles recebem, ou que deveriam de receber. E também nos usuários do SUS. Eu acho que eles pensavam assim, não vai dar nada, não vão perceber, né? O povo já é acostumado a madrugar nas filas de saúde, o povo é acostumado a ficar aqui esperando 6, 7 horas, não vai dar em nada, ninguém vai perceber. Então, vocês multiplicam esse valor aqui, né, por hora trabalhada. Teve médico que recebeu 102.228, outro 96 mil, outro 231 mil. E assim vai.
outro 23 mil, outro 85, outro 79. Gente, isso aqui não importa se é R$1, se é 5, se é 100 mil. Isso aqui é um verdadeiro escândalo com o dinheiro público. E eu também não sei, colegas vereadores, através do depoimento da Ivete de ontem, e por isso que a gente precisa fazer uma investigação profunda sobre isso, encaminhar para os órgãos competentes, se não tem alguns médicos, talvez, aqui que são inocentes nessa situação, foram injustiçados, que nem sabem daqui a pouco estão ali. Como esse médico que trabalhou 30 horas no dia. Eu penso nessa situação, quero acreditar, mas aqui tem o nome de cada profissional, horas trabalhadas divergentes e o valor. Porque R$231 mil, R$96 mil, como é que conseguiu fazer isso por tanto tempo e ninguém nunca viu? Foram 2 anos. Foi de fevereiro de 2020 até 5 de agosto de 2022. E sabe como é que foi descoberto isso? Porque essa empresa queria assumir a UPA Zona Norte. A secretária disse no depoimento dela. Essa mesma empresa queria assumir a Zona Norte. E aí, disseram assim, mas a gente faz parecido lá na UPA Central. Aí não contrataram lá na Zona Norte, porque senão podia ser duplo escândalo. Isso é a parte, vereadora Rose. Não, eu ia dar um outro exemplo, né? Eu acho que além de faltar fiscalização, o fato do InSaúde contratar uma terceira empresa, que já é ilegal, bom, para o município não interessa. Porque se tu vai num supermercado e tu compra uma comida vencida, quem vai ser responsabilizado é o mercado que tu está contratando ali, e não de quem ele comprou, a empresa que ele contratou essa comida. Então, o município tem que responsabilizar o InSaúde, não importa se ele terceirizou, quarteirizou, quinquentarizou, mas é necessário, então, que o município tome uma responsabilidade em relação a isso. Porque é isso, na verdade, o contrato do município é com o InSaúde, e se teve alguma fraude, tem que ser cobrada. Lamento, depois o InSaúde que cobre da JC, da MS ou da empresa que for. O que não dá é para o município deixar assim e ainda fazer em várias parcelas só a devolução do valor. Né? Obrigado, vereadora Rose. Quer uma parte, vereador? Não. Hoje eu e o vereador Maurício Scalco participamos de uma reunião do MEDIAR, Ministério Público, junto à Prefeitura de Caxias do Sul, através da Secretaria Municipal de Saúde, e o Hospital Pompeia, junto com a Secretária Estadual de Saúde, também, a Arita. Eu fiquei mais preocupado ainda, vereador Scalco, dessa reunião. Né? É claro que a gente não pode abrir aqui aquilo que foi falado, mas a gente já sabe que o Pompeia anunciou já o encerramento, inclusive com demissão de médicos, já está fazendo o desligamento. Mas uma coisa eu vou pedir aqui, presidente, que se a gente puder, inclusive o senhor chamar o prefeito de Caxias aqui, a secretária de saúde, e a gente unificar forças para a gente ser uma voz só. Não é porque é do PT, não vai falar com o PSDB, porque é do Scalco que vai concorrer a prefeito, também não vai falar. Nós temos que unificar pensando no interesse coletivo. Eu acho que, neste momento, o Executivo precisa da ajuda de todos para a gente resolver esse grande problema que se avizinha. Declaração de líder do Porque qualquer movimento que for fazer, seja para o Hospital Saúde, para o Hospital do Círculo, que parece que já foi descartado, seja para o Virvi Ramos, tudo vai precisar 6, 7 meses para uma reforma. No mínimo. Nós temos 40 e poucos dias pela frente. Então, presidente, eu peço se o senhor puder chamar aqui o prefeito para uma conversa informal com todos os vereadores, com a secretária de saúde, para que nós possamos unificar forças numa voz só e junto no governo do estado, com o governador Leite, com a secretária Arita, e fazer convencimentos de instituição que a principal meta era para ser materno-infantil. Seu à parte, vereador. Vereadoras, vou me focar nesse último assunto em relação ao Ministério Público. Primeiramente, eu, como presidente da Comissão de Saúde, entendi que já devia estar participando dessa reunião. Mas agora,
me somo e lidero esse movimento para buscar junto ao governo municipal uma solução. Eu já dizia, quando a superintendente Lara cravou dizendo que ela só atenderia até dezembro, que essa fala, no meu ponto de vista, era unilateral e que nós precisaríamos mais tempo de transição. Eu já dizia, quando eu fiz a fala na oitiva, de que, em que pese o respeito da decisão da superintendente, que precisaríamos de mais tempo para discutir. E eu, como presidente da Comissão de Saúde, me disponho a tratar desse assunto junto ao governo municipal e acho que o caminho é esse, vereador Rafael. Obrigado, vereador Cadori. Tempo nós não temos mais, agora nós temos que correr contra o tempo. O que nós temos que achar uma solução urgente para resolver esse gargalo que vai bater na porta das futuras mamães que vão ganhar o bebê ali no início de fevereiro. E nós vamos ter que resolver sendo uma única voz pelo bem público. Obrigado. Obrigado. Declaração de